Pessoal, a história do que acontece com alguém que vem a cometer, vamos supor, um crime com um punhal. E o que ela acaba experimentando quando vem a desencarnar, vai dizer da vibração em que ela se encontra, inclusive o móvel por trás do crime que houver encetado. Consoante vai falar um pouco no Céu e o Inferno, em que Kardec, no recorte, o espírito de Castelnauder, que acabou sendo visto ali nesse local e que fez criar um rumor de que se tratava de uma habitação mal assombrada onde aparecia fantasma. Houve um proprietário que pretendeu habitar esse local e alguns anos depois faleceu repentinamente. O seu filho, desejoso de poder ir morar ali, acabou, ao adentrar num dos compartimentos, recebeu de uma mão desconhecida que ele não identificou uma bofetada vigorosa e sabia que ele estava só enquanto ali naquela casinhola, e em sendo assim, ele sabia que ouvia um móvel oculto por trás daquilo e então abandonou o local. E havia sido divulgado uma versão referente ao que houvera acontecido ali acerca de um crime em 1608, em que um indivíduo assassinou o irmão por motivo de ciúme terrível, que vira mesmo ali um desequilíbrio, e degolou esse irmão enquanto ele estava dormindo. E, passados alguns anos, esse mesmo indivíduo que degolou o irmão assassinou a esposa. Então mostra aí um espírito que ainda se demorava nessa situação do ciúme e, na verdade, ainda numa condição de empedernimento. Inclusive, quando ele foi ser interrogado na Sociedade de Paris, no ido de 1859, foi esse assassino que houvera dado a bofetada no filho do senhor que houvera morrido ali, quando foi morar nessa casinhola, e esse filho tentando ir morar lá, recebe essa bofetada, e quem dá essa bofetada é esse assassino que lá atrás, há mais de 200 anos atrás, porque aqui foi no ano de 1608, é que ele assassinou esse irmão degolando, e depois a sua esposa. Então mostra que ele já estava aí há mais de 200 anos, nessa casa, enquanto o espírito desencarnado, revivendo a cena do crime hórrido que ele perpetrara. E ele houvera
falecido no ano de 1659, quando ele tinha 80 anos, e não respondeu pelo que ele havia feito. Até mesmo porque não foi dado uma importância ao que houvera acontecido. Mas esse espírito, depois do seu desencarne, ele continuou praticando o mal e fez acontecer acidentes variados ali nesse ambiente da casa. E quando ele veio a ser ouvido ali nessa Sociedade de Paris de 1859, ele estava com sinais de violência, foram improfícuos os esforços e as tentativas de mansuetá-lo, acalmá-lo. E São Luís vai dizer que era um espírito da pior espécie, um monstro, de fato. E, apesar de tudo, a despeito do que houvera sido dito para ele, não conseguiram convencê-lo a escrever. E como ele tem o seu livre-arbítrio, e tinha fazendo até ali um uso infeliz disso, não foi possível que esse espírito escrevesse algo, trouxesse algo nessa evocação. E uma coisa que São Luís houver orientado é que todos os espíritos, independente da condição que ele esteja, é passível de melhora, pode viver esse aprimoramento, e a permuta, esse câmbio do bem pelo mal, vai acabar sensibilizando ele, ou seja, escolher o bem ao invés do mal. E por isso que a orientação primácia foi: ora, reza por ele. Porque quando passar 1 mês, 2 meses, e você o evocar, você vai perceber uma operação de transformação no gemal dele. E aí, quando ele foi evocado depois, ele já apresentou uma brandura diferenciada. E quando ele houvera sido evocado a primeira vez, um médium vidente que estava ali via ele quando pretendiam forçar ele a escrever alguma coisa, ao qual ele sacode com violência o braço do médium. Com uma catadura medonha, estava com uma camisa ensanguentada e tinha um punhal na mão. E São Luís ele vai explicar que o gênero de suplício e de sofrimento em que esse espírito estava era atroz, porque ele estava condenado a ficar ali, naquele ambiente onde ele houvera perpetrado aquele crime. Então ele não podia tirar o pensamento da cena do crime e fixar em outra coisa. Ele não tinha essa condição de tirar a ideia dele da cena do crime e voltar para uma outra situação. Em sendo assim, estava congelado diante dele, dos seus olhos, a cena do crime, e ele acreditava que aquela tortura era eterna, que inclusive é uma situação que faz parte do suplício. Então ele estava como que no instante em que ele degolou o irmão com aquele punhal, qualquer outra recordação ou lembrança foi retirada dele, e toda comunicação com qualquer outro espírito interditada. Em sendo assim, ele só poderia permanecer naquela casa
E no espaço ele poderia vagar, mas em meio à treva e solidão. Então ele estava como que fadado àquela continuidade de estado de coisa. E uma orientação que São Luís houvera dado é que para desembaraçar obsessão de espíritos desse jaez, o meio é a oração. Agora, se deixa de fazer oração pelo espírito e opta-se por intimidá-lo com fórmula exorcista, isso vai os divertir. Eles se riem disso. Até pela ineficiência e imaturidade que demonstra aqueles que optam por essa conduta, acreditando que com uma fórmula exorcista pré-fixada, que é feita ali, o espírito se afasta. Quanto que o caminho é rezar por esses espíritos, e isso, inclusive, vai passar pela minha autoridade moral, pela minha condição moral. Porque quanto mais eu estou próxima de Jesus, em pensamento, em ação, mais eu consigo ser instrumento para que vibrações benévolas alcancem esse espírito. E vai sendo possível eu, pela fé que trago, a esperança, a caridade, poder ser um canal propício para esse espírito sofredor. No caso aqui, alguém que já estava aí há mais de 200 anos. Se considerarmos que ele houvera falecido em 1659, 200 anos depois, ele ainda estava nessa situação, ali preso naquela casa, mas se formos considerar a data que ele cometeu o crime, foi em 1608. Ou seja, há mais de 50 anos até que aconteceu o seu trespasse. Ele ainda viveu aí pelo menos esses 50 anos, sem ser descoberto pela justiça do mundo, mas pela vibração que ele trazia, de ódio, de vingança, aquilo era uma monoideia. Então, da mesma forma que ele fazia o mal enquanto encarnado, ele continuou fazendo enquanto desencarnado. Em sendo assim, a oração de dirigir isso para o outro, enquanto ao que eu faço, porque nós temos o costume de pedir para alguém: reza para fulano, faz uma oração para Beltrano, coloca ciclano na sua intenção. Mas aqui a convocação é para que nós rezemos por aqueles que precisam. Porque às vezes, gente, uma mentalização positiva na direção de alguém é usado por Jesus para levar consolo. Eu posso estar na questão da faina do dia, com as obrigações ali que me esperam e o que me compete realizar, e pode ser que eu não tenha como sentar para rezar uns 15 minutos pelos espíritos que estão nessa situação. E aqui nós colocaremos não só os criminosos, mas os criminosos arrependidos, os espíritos endurecidos, os suicidas, os sofredores, os medianos, que são todos espíritos que nós precisamos rezar no momento da situação dos suicidas,
que precisam das nossas orações, que vai reconfortá-los onde eles estiverem, tanto quem foi pelo suicídio como quem ficou. E às vezes eu não consigo parar e ficar 15 minutos nessa oração, mas uma mentalização que eu faço é uma oração na direção desses espíritos, que eu me proponho a realizar, pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, para levar consolo, amparo. Maria, ela é o espírito que cuida ali do Vale dos Suicidas. Então, ela comanda aí uma falange de espíritos. Inclusive, no livro Memória de um Suicida, Ivone vai tratar o espírito Camilo, que existe ali a Colônia Maria de Nazaré, que acolhe espíritos suicidas, quando eles podem ser recolhidos do Vale dos Suicidas, aqueles que ali estão, porque há suicida que não vai para o Vale do Suicida, porque cada caso vai ser caso. Mas mesmo que esse espírito que vier sair pela porta do autoextermínio, ele vá para o Vale do Suicida, assim que ele pode ser recolhido, Maria cuida para que esse recolhimento aconteça o quanto antes, assim que seja possível isso ser feito, porque é o mínimo de sofrimento para o máximo de recuperação. Então, existe ali esse cuidado de Nossa Senhora para, assim que esse espírito seja possível, ele ser recambiado ali para esse local, para essa Colônia Maria de Nazaré, que faz a recepção e o acompanhamento de espíritos suicidas. Daí mostra que não estão abandonados, mas como nós sabemos a situação de sofrimento que esses espíritos podem viver, normalmente considerando agravante e atenuante, as nossas orações são muito importantes para que Maria e os bons espíritos possam, usando da nossa mentalização positiva, da nossa prece, nossa ação no bem, auxiliar esses que estão no astral, e aqui a gente pode colocar também às vezes encarnado em situação de infortúnio, desesperação, desencarnado, seja endurecido, criminoso, os próprios suicidas, para que eles sejam alcançados. E é o mais poderoso meio para auxiliar alguém à prece, é a oração, conforme vai ser trago na codificação. Em sendo assim, foi colocado por São Luís que esse espírito que estava aí há 2 séculos, nessa situação, parado na cena do crime, então vira aí uma monoideia terrível. Esse espírito tem a impressão que é eterno, que não vai ser interrompido o suplício dele, porque ele não tem permissão nem para mudar de pensamento, aerar sua casa mental, e nem para sair daquela cena. Às vezes ele vaga ali no espaço, numa região de treva, de breu, mas ele continua ali, ligado àquele irmão degolado diante dele, pela ação que ele houvera cometido de degolar esse irmão. Em sendo assim, São Luís vai explicar que para ele esses 200 anos é mais longo do que se ele tivesse encarnado, porque ele não tem o sono. Porque o que acontece? Quando nós estamos encarnados, por mais que nós estejamos sofrendo realidades atrozes, existe um momento que a gente desliga no sono que acaba que é um desconectamento daquilo que está acontecendo.
Naturalmente que, para um criminoso encarnado, ele, quando desdobra pelo sono, ele tem a visão das vítimas. Isso é um suplício, um tormento terrível para ele. E muitos desses criminosos, quando têm a oportunidade de relatar a sua experiência, vão dizer que desde que ele cometeu tal crime, ele não dorme mais. Porque quando ele deita na cama e acaba que o corpo dorme, considerando o organismo físico, o espírito desdobra e entra em pesadelo, que é a visão da vítima, que é um tormento que ele experimenta. Mesmo que a vítima o tenha perdoado e liberado daquela situação, mas aquilo que ele cometeu faz ele ter conexão com espíritos em situação semelhante à da sua vítima, que o atormenta. E, em sendo assim, o espírito, quando ele estiver encarnado, ele vai relatar, quando comete um crime, que não consegue dormir mais, mas o mecanismo do sono, ele acaba que tem uma faceta involuntária. É igual a questão, por exemplo, de respirar, do batimento cardíaco. Então, se eu desejar nesse momento parar de respirar, eu não consigo. Eu posso até segurar minha respiração, fico um tempo, depois eu sou obrigada a voltar a respirar, porque é involuntário, é comandado pelo nosso sistema nervoso. E é um comando que acontece independente da minha vontade. Por isso, involuntário. Em sendo assim, se o indivíduo ele mergulha no mar e quer ficar ali, mesmo a água entrando ali no seu pulmão, ele não consegue. Uma hora ele é obrigado a subir. Ele só vai ficar ali embaixo mesmo se tiver uma maré violenta que o prende. Ele for levado já para longe, alto mar, não ter força para fazer o movimento contrário e vir para o ar acima do mar para respirar. Mas, em considerando a sua atitude de mergulhar nesse mar, chega uma hora que ele é obrigado a voltar para a superfície, para que o oxigênio entre, pela respiração ser voluntária. A mesma coisa o batimento cardíaco. O coração nosso, ele bate, independentemente da gente ficar acompanhando se isso está acontecendo para acontecer. É involuntário. A mesma coisa, sono, esses mecanismos fisiológicos básicos, e que, inclusive, quando a gente vai traçar os indivíduos fisiológicos, os indivíduos psicológicos, os indivíduos fisiológicos é aqueles que ainda estão nas sensações básicas, fisiológicas e automáticas involuntárias do corpo. Dormir, fazer sexo, comer. Ele ainda está no rasteiro, que é atitude que é involuntário. Ele é obrigado a procurar uma comida para ele se alimentar uma hora. O organismo dele é imposto que ele durma, mesmo que ele esteja em desesperação, em pânico, em pesadelo, numa monoideia, como na visão aqui de uma vítima que esse espírito está. Mas ele, enquanto encarnado, chega uma hora que o organismo, a revelia desse indivíduo mesmo faz ele dormir um pouco. E, naturalmente, que ele não vai ter o descanso de alguém que está equilibrado, mesmo porque esse espírito, quando desdobra, em que o corpo está dormindo e o espírito desdobra, ele vai ter pesadelo, vai ter experiência atroz, de tormento, desespero, mas é uma interrupção, mesmo que rápida, que vai ter daquela monoideia torturante. Já para quem está desencarnado, isso não acontece, porque quem está desencarnado não tem mais o corpo físico.
Então, para esse espírito aqui que ficou 200 anos assistindo a cena do crime que ele degolou seu irmão, ele não teve interrupção nenhuma, nem de uma eclipse de sono, mesmo que seja alguns minutos, nem para comer um pão. Ele não teve alguma outra distração, ele está parado naquela cena do crime, sem solução de continuidade, por isso que o tempo para ele é maior. É por esse motivo que São Luís vai dizer aqui que, em relação a se ele estivesse na Terra, o tempo para ele é mais longo. Do que se ele tivesse encarnado, porque para esse espírito desencarnado o sono não existe. E aqui vale um adendo de que o espírito desencarnado também dorme. Inclusive André Luiz, ele vai num recorte da coleção A Vida no Mundo Espiritual trazer uma experiência em que o espírito dele estava dormindo e a parte mais leve do seu perispírito desdobra e a parte mais pesada ficou ali dormindo. Então, o que aconteceu enquanto ele estava ali desencarnado já, mas dormindo? Ele desdobrou, mas é um desdobramento diferente do que se ele tivesse encarnado. Porque se ele tivesse encarnado, quando ele desdobra, o que vai acontecer? O corpo fica na cama. O espírito desdobra e vai com o perispírito, que fica ligado ao corpo físico por um cordão de prata, que é um termo usado pela coloração que isso aparenta, não é que o material seja prata, mas pela coloração é chamado aí desse condão, dessa cor prata, que ele liga, esse condão prateado vai ligar o espírito ao corpo, porque se esse cordão ele for cortado, o espírito desencarna. Então, quando a gente dorme, quem está encarnado, e o espírito desdobra, ele vai com o perispírito e fica ligado ao corpo físico, dormindo na cama, por esse condão prateado. Inclusive, é uma forma de diferenciar encarnado e desencarnado. Porque quem tem esse condão é encarnado, quem não tem é desencarnado. Então, esse cordão ele só vai ser cortado quando o indivíduo desencarna. Daí, o que acontece? Se o indivíduo está encarnado, o espírito desdobra, ele vai com o perispírito para o local que ele procurar ir, ou for chamado. E o corpo dormindo na cama, ligado a esse perispírito por esse condão, visto que o perispírito vai com o espírito. Mas se o indivíduo já estiver desencarnado, ele não tem mais o corpo físico. Em sendo assim, ele desdobra, a parte mais pesada do perispírito continua dormindo, e o espírito desdobra com a parte mais leve, etérea do perispírito. Então, aqui um recorte que trouxemos de André Luiz para dizer que desencarnado também pode desdobrar, e em sendo assim, nós estamos falando que desencarnado pode dormir, porque quando o desencarnado desdobra é porque ele estava dormindo. Mas para esse espírito aqui que nós estamos comentando, fazia parte da consequência do crime que ele houvera cometido a não permissão da interrupção da visão da cena do crime. Então, não era permitido a ele nem dormir, mesmo estando desencarnado, que isso poderia acontecer, nem ir para algum outro local do orbe, terra, e se ele saía um pouco para o espaço, ele via breu, trevosidade,
e nem pensar em algo diferente. Ele estava preso ali naquele local onde ele degolara seu irmão. Então aí é consequência mesmo da atitude que ele houvera tido, que inclusive dava para ele a sensação de uma eternidade, que não ia acabar aquilo. E essas experiências fazem parte, pelo fato de serem consequências do que o indivíduo tenha feito. Que nós não diríamos que é castigo, punição de Deus, porque Deus não pune, mas é consequência do ato infeliz que cometo. Daí, ele houvera permanecido aí por esses 200 anos nessa situação. E se nós considerarmos a questão do tempo não existir por os espíritos, e que se a gente pegar, por exemplo, 500 anos para um espírito elevado, isso é um instante. Mas vai acontecer de que só quem atingiu esse grau elevadíssimo de adiantamento é que tem essa percepção. Para os espíritos inferiores, o tempo é moroso, sobretudo se ele estiver sofrendo. Porque se ele estiver sofrendo, ele vai ter a sensação que aquilo não passa. Então, é uma experiência de que aquilo não vai ter fim, aquele sofrimento. Da percepção que não tem solução de continuidade àquela situação, que não tem como ele sair daquilo, que ele está preso, sendo punido. Sob um suplício, que pode ser muito triste. Mas já para um espírito superior, que já está num grau bem mais elevado e inabordável para nós, aí sim, 1000 anos é um instante. E aí vai ser explicado por São Luís que esse espírito, antes da atual encarnação que ele estivera, em que cometeu o crime, ele estava entre tribos das mais selvagens e ferozes, e precedendo a sua encarnação no orbe terra, ele estava num planeta inferior. A gente sabe que nós estamos num período de transição planetária em que está acontecendo degredo de espíritos empedernidos para Quiron, que é um orbe inferior à Terra. Então, nós estamos nesse período vivendo isso. E por isso que nós precisamos vigiar e orar para a gente poder intensificar a nossa luz, nos alinharmos com a vontade de Jesus, para que nós não corramos risco, não só a questão de ser degradado, mas para que nós possamos seguir nos melhorando para o porvir. E no caso desse espírito aqui em tela, criminoso, não falou em qual planeta ele estava antes de encarnar na Terra, mas diz que ele encarnou num planeta inferior à Terra. Antes ele tinha tido uma existência entre tribo selvagem e feroz, que mostra aí o estágio primitivista humano. E depois ele esteve encarnado num orbe inferior à Terra, depois que ele tinha vindo encarnar na Terra, quando então ele cometeu esse crime. Tanto em relação ao irmão, depois à esposa, mas continuou praticando atrocidades. Em relação ao crime que ele houvera cometido com o irmão e a esposa, ele estava experimentando aí uma punição importante dessa situação, que na verdade é a consequência do que ele houvera feito. Somente que os crimes que ele tinha cometido quando ele estava entre tribos selvagem, feroz, bárbara, ele também viveu as consequências dos crimes que ele fez lá, só que não tanto como encarnado na Terra, porque ele era mais ignorante.
E por ser mais ignorante, ele alcançava uma menor extensão do delito. São Luís, então, vai explicar que há condições ainda mais horrorosas do estado onde o espírito pode permanecer. Os sofrimentos não são iguais para todos, varia conforme a culpado seja menos ou mais acessível ao arrependimento para sair daquela situação que ele está. No caso inteiro do recorte desse criminoso, a casa era o seu inferno, normalmente o local que ele cometeu o crime. Mas existem aquele que traz o inferno dentro de si mesmo, pela paixão, pela vileza que o atormenta, sem que ele possa saciá-lo. E aqui existe a questão de que quando eu não faço um mal, porque eu não tive oportunidade de cometer aquilo, é tão danoso quanto cometer. Porque uma coisa é eu não optar pelo mal, eu não desejar o mal e querer o bem. Daí, mesmo que existam condições que me convidem a praticar o mal, que me favoreçam e me dê um caminho que, se eu seguir, eu vou lá e pratico aquele mal, eu não vou fazer, porque eu escolhi pelo bem. Outra coisa é quando eu não cometo aquela atrocidade, aquele mal, porque eu não tive como fazer aquilo. Mas se eu tivesse tido oportunidade, eu faria. Daí que desejar o mal é tão prejudicial quanto realizar. Porque muitos não vão fazer esse mal porque não tiveram como fazer, mas pudesse, teria feito. E uma outra questão, que é um outro lado desse dado, é que eu sou responsável não só pelo mal que eu faço ou pelo mal que eu desejo. Eu sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer. Então, tanto o mal que eu penso nele, eu falo nele, eu desejo, quanto aquele mal que eu realizo, vai ser uma culpa que eu vou carregar, quanto o bem que eu poderia ter feito e não fiz. Inclusive porque a maior parte dos males que pululam na Terra é pelo bem que nós podemos fazer e não fazemos. Em sendo assim, se a maior parte das situações que nós temos de pulverização de sombra, de prejuízos, de danos que causamos uns aos outros, é pelo bem que poderíamos fazer e não fazemos, em sendo assim, isso será computado a nós também. Nós seremos responsabilizados por isso. Em sendo assim, vai explicar aqui sobre aquele indivíduo que traz em si paixões, é atormentado por isso e que só não sacia porque não pode. Então, são situações infernais, que não é um local, é uma vibração, é um estado energético. E aqui, então, São Luís vai explicar que, apesar da inferioridade desse espírito criminoso, ele é sensível ao efeito e ao benefício da prece. E isso houvera sido verificado com aquele igualmente perverso e de uma situação ainda mais empedernida do que esse. Mas um espírito muito inteligente, esclarecido, pode ter uma ausência completa de sentimento bom e motejar tudo que há de mais sagrado e nobre. Não se comove com nada, dá
continuidade ao seu cinismo, à sua hipocrisia, não dá trégua a essa situação. Em sendo assim, a prece, ela vai ser aproveitada por aquele que se arrepende. Se o indivíduo estiver arrebatado de orgulho, egoísmo, que são as nossas chagas morais, se revolta contra Deus, contra a situação e persiste no erro, no engano, exagerando e se excedendo nessa situação, sendo inclusive temerário em relação a isso, que é o procedimento de espíritos infelizes que estão numa situação de sombra, a prece não vai adiantar para eles, senão quando um vislumbre tênue de arrependimento germinar e pipocar na sua consciência. E quando a gente fala da ineficácia da prece, dela não ter o efeito que ela poderia ter, isso também é um castigo que esse espírito experimenta. Por isso que vai dizer que a prece ela alivia aquele que já estiver se sensibilizando ao arrependimento e vislumbrando isso. Agora, mesmo que o espírito seja insensível à prece, à sua ação, à sua energia, precisamos continuar rezando, jamais deixarmos de orar pelo outro, porque cedo ou tarde haverá o triunfamento da prece sobre o seu endurecimento, e esse triunfamento da oração sobre tudo que está ainda empedrado nesse espírito vai lhe sugerir e lhe soprar um pensamento benéfico. E aqui vai explicar um pouquinho a questão da ação medicamentosa. Que eu posso iniciar um remédio para uma dor no estômago. A ação do medicamento vai acontecer quando inicia aquela administração, mas para um outro indivíduo que começa a tomar esse mesmo medicamento para dor no estômago, pode demorar uma janela maior para ter efeito. Em sendo assim, a prece ela é eficaz na circunstância que for, para quem for. Mas os germes que ela contém para predispor o espírito para se melhorar pode não o afetar e o levar a um despertamento imediatamente, mas com o tempo isso vai acontecendo, porque vai ter a ver aí com essa gama de situações que envolve cada qual e que diz da abertura que eu vou tendo, a disposição para me melhorar. Com isso eu posso sinergizar o efeito da prece ou posso colocar um guarda-chuva que impede que essa chuva de bênçãos me alcance com todo o seu vigor. E em sendo assim, como na ação de um medicamento de um penso, cada caso vai ser caso. Por isso, não desanimarmos. A prece é o caminho e o meio mais poderoso para o auxílio na situação que for.